Carta do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Na primeira conversa que a gente teve, primeira mensagem que a gente trabalhou, a gente falou muito sobre o que significa essa carta, né? Que demonstra o amor de Deus, o amor de Cristo. Que é uma carta que exala esse amor de Jesus Cristo. Falamos inclusive que, por mais que ela não seja como outras cartas do apóstolo Paulo, tão doutrinária ou tão carregada de teologia, ela é uma carta prática, né, do amor e daquilo que ele ensina por meio das outras cartas. Mas a gente vai mergulhar um pouquinho mais nela também, para tentar também demonstrar aí o valor e a importância dessa carta, né, que ela tem a ponto de estar, né, junto com os outros tantos livros da Bíblia, 66 livros da Bíblia, de compor, né, esse cânon do Novo Testamento, a importância que ele tem de ter sido somado também ao Novo Testamento. Hoje eu gostaria de começar lendo o versículo 1 e a gente dedicar um pouquinho de tempo nesse versículo e depois meditar um pouco a respeito do que a palavra tem nesse versículo. Mas antes disso, vamos orar para a gente começar? Amém? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos em casa, como família, e também pela internet, Senhor, para falar da Tua palavra, para falar do amor de Cristo, para falar daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado e da forma maravilhosa que o Senhor tem tratado conosco sobre as Tuas Escrituras, sobre as doutrinas da palavra, sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Deus. Que esta seja uma noite especial na Tua presença, não importa onde cada um dos Teus filhos e filhas estejam, mas que eles possam ser alcançados por meio da Tua palavra, que Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa atuar no nosso meio e trazer com clareza aquilo que a Tua palavra tem como mensagem central, que é o amor de Cristo, que é o plano maravilhoso de redenção e salvação, que é a glorificação, que é a glória do Teu nome, exaltação de quem Tu és, da Tua justiça e da Tua graça, manifesta por meio do Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. É o que nós te pedimos, crendo que Tu és poderoso para fazer. Por isso, guia-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões. Queremos entrar diante, na Tua presença, com um coração quebrantado e com a mente aberta para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, como eu disse, né, nós fizemos aí no primeiro dia, quarta-feira passada, uma explanação mais aberta, né, da carta de Filemon. E hoje vamos entrar aí nesse primeiro versículo. Tratar desse primeiro versículo, obviamente a gente vai ler o primeiro versículo aqui agora, mas a gente vai tratar de outros versículos também. São 25 versículos, a gente vai falar um pouquinho, obviamente, de outros também, mas queremos pegar a essência do primeiro versículo, das primeiras palavras do apóstolo Paulo a Filemon. Então, Filemon, versículo 1, diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. O apóstolo Paulo, ele abre a sua carta ao seu amado irmão Filemon, colaborador, né, do seu ministério e do Evangelho de Cristo Jesus, provavelmente alguém que o apoiava, quem sabe até mesmo financeiro, ou na igreja de Colossos, né, onde se acredita que ele estava, né, baseado, Filemon no caso. Então Paulo escreve essa sua carta lembrando da sua atual situação. Ele era o que nesse exato momento? Prisioneiro de Cristo Jesus.
Na prática, ele era um prisioneiro do Império Romano, né? Tinha sido preso pelo Império Romano e provavelmente estava preso nesse momento em Roma, por mais que alguns acreditem que poderia também estar em Éfeso. Mas vamos partir do princípio que ele estava preso em Roma. Ou, ainda que estivesse em outra cidade, estava preso por conta do Império Romano. Então, na prática, um prisioneiro do Império Romano, mas podemos dizer que em espírito, um prisioneiro de Cristo Jesus. Não foi a única vez que o apóstolo Paulo se refere a si mesmo como prisioneiro de Cristo Jesus. Em sua carta aos Efésios, ele também se apresenta como prisioneiro do Senhor, como está escrito em Efésios 4:1. Em Efésios 3:1, se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Nós que também somos gentios, vamos dizer assim. Se estivéssemos naquele tempo, então, não tendo nascido como judeus, não sendo descendentes de judeus, seríamos gentios. E como o apóstolo Paulo mesmo diz, que para o evangelho já não há mais judeu, romano ou gentil, todos agora que estão ligados a Cristo fazem parte de uma só família e pertencem ao nosso Deus. Em sua carta ao seu filho amado Timóteo, também uma carta próxima a essa de Filemon, em Timóteo capítulo 2, versículo 1-8, ele também faz referência ou alusão à sua prisão por conta da pregação do Evangelho. Então não é novidade, em outros textos, em outros momentos, também em Colossenses, o apóstolo Paulo vai fazer uma alusão ao seu status de prisioneiro. Até alguns defendem que a carta, a epístola Paulo a Filemon, assim como a epístola, sua carta a Efésio, ou até mesmo a sua carta aos Colossenses, foram escritas todas ao mesmo tempo, todas do mesmo lugar, nesse momento em que ele estava preso pelo Império Romano. No versículo 20, nos 25 versículos, né, dessa breve carta a Filemon, em 5 pelo menos, o apóstolo Paulo faz referência direta ao seu estado, ao seu status, melhor me dizer, de prisioneiro. Logo na abertura da carta, como nós vemos, ele se apresenta não como um apóstolo ou como um pregador, nem mesmo como um grande teólogo, né? Ou alguém que tem tido grandes resultados por meio do Evangelho, no sentido de ter construído um império religioso ou coisa do tipo, né? Ele não se apresenta num status vitorioso por meio do Evangelho, vamos dizer assim. Não com um grande rebanho, não como um homem que tem várias igrejas espalhadas pelo Império Romano, né? Para alguém que tem conquistado e avançado com o reino ou coisa do tipo. Não como um homem de sucesso do Evangelho. Pelo contrário, ele se apresenta como prisioneiro. Primeiro versículo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. No versículo 9, Paulo faz uma breve descrição da sua atual situação também. Veja que ele acrescenta: eu, Paulo, já velho, né? E agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Talvez muitos possam pensar que na velhice, ou fazer planos, né, sobre a sua velhice, eu quero ter minha casa própria, quero ter meu carro, quero ter os meus filhos estudados, quero estar profissionalmente satisfeito e quem sabe com uma boa aposentadoria, investindo aqui ou acolá, com um pouco de recurso do banco ou muito recurso guardado, enfim. Talvez muitos possam fazer planos para sua velhice, mas o Paulo, o velho aqui, faz questão de frisar que na sua velhice, o que ele tem agora são as suas algemas. O que ele ganhou até agora, nos seus últimos dias de vida, quem sabe, o que lhe restou é a prisão. E ele não faz isso de forma lamuriosa. Pelo contrário, a gente vai ver que isso já era algo até mesmo que ele mesmo já esperava e já havia vivenciado outros momentos da vida. No verso 13, ele reforça o motivo da sua prisão. No verso 13,
de Filemão, ele diz: eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. E aqui nós temos uma informação importante, que o velho Paulo, que está preso, já no seu fim da vida, não está preso porque defraudou alguém, não está preso porque cometeu algum crime, não está preso porque roubou alguém, porque matou, porque cometeu algum crime que tenha ferido outra pessoa. Pelo contrário, ele deixa claro que o motivo da sua prisão, aquilo que o levou às algemas, à cadeia no Império Romano, se refere à causa do Evangelho. Por causa do Evangelho, eu estou preso. Porque tenho pregado as boas novas. Porque tenho anunciado quem Cristo é. Porque tenho dito o que Cristo fez. Porque não tenho negado o que Cristo realizou. Pelo contrário, tenho sido testemunha fiel daquilo que Cristo fez, tenho confirmado as suas palavras, tenho pagado o preço. Já paguei, ele poderia até dizer, citando outros textos bíblicos, já paguei com espancamentos, já paguei com fuga, mas agora pago em prisão. Agora pago em cadeia, pago em algemas, porque o Evangelho é mais, muito mais, do que apenas uma vida boa e tranquila. Por mais que isso possa não ser atrativo, por mais que isso possa não ser algo que se venda fácil, mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que aquilo que Cristo Jesus disse que aconteceria, que aqueles que o seguem seriam perseguidos, isso ocorre com ele. Isso não é motivo de tristeza, não é motivo de lamúria, não é motivo de murmuração, mas é motivo de comprovação de que a palavra de Jesus se cumpriu na vida dele, no sentido daqueles que o anunciam, que o pregam, que confessam a Cristo, que não retrocedem. Porque ele não era daqueles que retrocedem, mas daqueles que ficam firmes. E a perseguição o alcançou a ponto dele estar preso. No versículo 23, mais uma vez, ele lembra o motivo da sua prisão. Ele diz: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus. O primeiro motivo que ele nos traz é por causa do Evangelho. E agora ele diz também que o Evangelho que ele prega e anuncia, Cristo Jesus. Mas é no verso 10, em que ele lembra da sua prisão, mas revela também o motivo da sua carta, da carta a Filemão. Em Filemão 10 ele disse: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Talvez o que um preso mais deseje na situação que ele está é apelar pela sua liberdade a um juiz justo. Buscar a sua liberdade ainda mais se você pensar que o motivo da prisão foi injusta, incorreta ou arbitrária. O motivo da prisão do apóstolo Paulo está muito claro. Preso pelo Evangelho. Preso por causa de Cristo Jesus. E se este é o motivo da sua prisão, da prisão de Paulo, então ele logo se identifica não como prisioneiro do Império Romano. Não como alguém que é prisioneiro de Nero ou de qualquer outro imperador. Ou de qualquer outro juiz. Ou de qualquer outro delegado ou soldado romano. Ou de qualquer general. Pelo contrário. Mas sim se identifica como prisioneiro de Cristo
Jesus. E não em tom de murmuração, como nós já dizemos aqui. Paulo então logo se identifica como prisioneiro de Cristo, consciente que aquilo que está acontecendo consigo, que ocorreu consigo, ocorreu também com o seu mestre. E que por isso não havia motivo de lamentação. Como o próprio Jesus ensinou, e o apóstolo Paulo provavelmente ciente disso também, lá no famoso Sermão do Monte, quando Jesus vai dizer aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Um verdadeiro cristão tem os seus olhos no reino dos céus e não no reino deste mundo. Por isso a prisão deste mundo não o afronta a ponto de desanimá-lo. Porque os olhos do apóstolo Paulo não estavam postos nas algemas e na cadeia que o cercava, nem mesmo na capacidade militar do Império Romano e nem daquilo que o Império Romano poderia lhe causar, nem mesmo a dor e nem mesmo a sentença que lhe causou, que foi a perda da sua cabeça. Nada disso o fazia tirar os olhos do reino dos céus. Nada disso lhe causava temor a ponto dele tirar os olhos de Cristo Jesus. O que lhe gerou a certeza de que ele não era mais prisioneiro de um império mundano, mas sim um servo de Cristo. Bem-aventurados serão vocês, disse Jesus, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês dos céus. É esta a verdade que aflorava no peito do apóstolo Paulo, a ponto de olhar para suas algemas e dizer: elas não são minhas, não são por causa de um crime, de um delito que eu cometi, mas sim porque eu estou aprisionado em Cristo, porque eu pertenço ao seu reino, porque nele eu me agarro, nele e a ele pertenço. E Jesus dizendo: pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É estes que os apóstolos se comparavam, que os discípulos de Cristo lembravam-se quando eram perseguidos. A honra que eles tinham de não serem comparados a qualquer um, mas aqueles a quem eles exaltavam, os profetas que foram perseguidos, porque falavam e diziam a verdade a respeito de Deus. Se comparavam àquele que disse a eles, ao seu mestre: se alegrem e se regozijem, porque assim como me perseguiram, vos perseguirão. É esta a essência do Evangelho. É essa profundidade que esses homens do Novo Testamento, que escrevem o Novo Testamento, se agarram. Nós seremos perseguidos, mas isso não é uma surpresa, porque assim como perseguiram o nosso mestre, nós também seremos perseguidos. Isso nos causará um sentimento inclusive de alegria e de regozijo, porque isso é prova de que estamos no caminho do nosso Senhor, como os profetas andaram no caminho de Deus. Ou como o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos, agora não um sermão para tantos homens e mulheres, mas para alguns, em João capítulo 15, versículo 20, quando ele diz: lembrai-vos da palavra que vos disse,
não é o servo maior do que o seu senhor? Como é que o apóstolo Paulo e nós, recebendo uma mensagem como essa, da própria boca de Jesus Cristo, dizendo não é o servo maior do que o seu senhor, e dizendo ainda, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Como é que estes homens poderiam olhar para a situação de perseguição que viviam e não entenderem que isto fazia parte, inclusive, do seu processo e da sua caminhada com Cristo? E como é que isto, não ter esta certeza de que nesta vida passaremos por lutas e dificuldades, muitas inclusive pelo nosso posicionamento enquanto homens e mulheres que seguem a Cristo. Como é que podemos entender o Evangelho de outra forma, senão como o próprio Cristo diz, que aquilo que ocorreu com ele também ocorreria com os seus discípulos? O curioso é que quando Jesus vai dizer que nós seríamos, enquanto discípulos e seguidores dele, conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros e por Deus. É interessante porque o objetivo aqui, e nós falamos isso na primeira ministração, sobre o amor de Cristo que exala desta carta, o amor do cristão. Nós vemos agora que mesmo assim, exalando este amor, exalando o amor de Cristo, exalando o amor do nosso Deus, manifesto em Cristo Jesus, pela sua graça e perdão que nos alcançou, ainda assim, por meio dessa mensagem, perseguições viriam, lutas e dificuldades ocorreriam. A marca a marca não está na perseguição em si, mas no fato que ainda que vivemos viver o amor de Cristo, ainda que venhamos ceder a outra face, ainda que venhamos olhar para o próximo como a nós mesmos e desejarmos a ele aquilo que desejamos a nós, ainda que venhamos enxergar o outro como uma criatura de Deus e desejarmos a ele o bem, ainda assim, como o apóstolo Paulo está fazendo, manifestando seu amor a Onésimo, clamando não pela sua liberdade, mas pela liberdade de Onésimo, clamando pela misericórdia não pela sua vida, mas pela vida de Onésimo, gastando a sua tinta e o seu papel não para clamar pela sua liberdade, mas pela liberdade de Onésimo. Ainda assim, lutas viriam e prisões ocorreriam. Quando nós passamos a compreender isso, que o Evangelho não é uma loteria da Mega Sena, na qual todos os seus problemas agora serão resolvidos por conta de uma riqueza e de benefícios que você agora pode adquirir por conta da dinheirama que você ganhou. O Evangelho é muito mais profundo do que isso e vai exigir de nós entrega completa,
a ponto de, em alguns momentos da vida, passarmos por tribulações e entendemos que tais tribulações não necessariamente refletem a ausência de Deus, mas sim o cumprimento da vontade de Deus. Porque quando Paulo diz que é prisioneiro de Cristo Jesus, ele está dizendo que eu sou prisioneiro porque Cristo assim o quis. Porque Deus assim o desejou. Porque há um propósito nisto. E onde quer que eu esteja, se prisioneiro, ou assentado na sala do trono do rei ou do imperador, onde quer que eu esteja, eu ali estou, porque Cristo assim deseja. Isso muda a perspectiva da nossa vida. Muda a perspectiva das fases que passamos na nossa vida. Passamos a compreender que há domínio em todo momento da nossa vida. Seja na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na fartura, na necessidade, na alegria ou no choro. Deus é Deus em todos os momentos e Cristo continua sendo o Senhor em todos os instantes das nossas vidas. Porque a dele somos. A ele pertencemos. Enquanto prisioneiros ou enquanto livres. E essa confiança nos é passada pelo próprio Cristo Jesus. E a confiança que o apóstolo Paulo tinha desde o dia em que ele sai de Jerusalém e caminha até Damasco para perseguir os cristãos, para fazer aquilo que ele era expert em fazer, perseguir cristãos. E no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo Jesus. E Jesus o questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele começa a questionar, ele questiona Jesus: mas quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Cristo, a quem tu tens perseguido. E talvez Paulo tenha ficado, a sua cabeça tenha se embaralhado, porque ele está pensando: mas eu não tenho perseguido a Cristo, eu tenho perseguido aos cristãos. Eu tenho perseguido aqueles que se dizem cristãos, porque Jesus Cristo, na ideia dele, no pensamento dele, está morto. E ali ele entende que nenhum dos filhos de Deus estão sós a partir do momento em que em Cristo declara, lá em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo entende que aqueles cristãos a quem ele perseguia não estavam mais sós. E agora que ele que o papel se inverte, e que ele agora é o perseguido, que ele agora é quem, por vezes, precisa escapar daqui para lá, de próprio Damasco ele precisa fugir, porque começa a ser perseguido. Ele entende agora que não importa o lugar em que ele esteja, se numa cela ou se em uma sinagoga anunciando o evangelho, se em Colossos ou qualquer outra cidade que ele tenha visitado, ou se ainda que ele não tenha visitado, mas as suas cartas tenham chegado. Não importa o local e a situação, ele não está mais só. Se prisioneiro ou liberto, em ambas situações, ele o está em Cristo Jesus. Desde o início do seu ministério, do ministério de Jesus Cristo, fariseus, saduceus, sábios, líderes religiosos,
procuravam meios para prender a Cristo. O acusavam de blasfêmia, de quebrar a lei, de andar com pecadores e pecadoras, de se assentar à mesa com homens que não eram dignos da sua presença, de conversar com mulheres que não eram dignas de serem ouvidas. Mas por muitas vezes ele parou e ouviu cada uma delas, conversou com elas. Até o dia em que Judas o traiu. E não que isso tenha lhe causado qualquer surpresa a Cristo, pois ele mesmo previu que seria traído. E não só isto, mas também quem seria o traidor, como ele bem indicou na última Santa Ceia, quando ele se reúne com seus discípulos e aponta quem seria o seu traidor. Com um beijo, Jesus foi traído, beijo de Judas Iscariotes, e foi preso. Levado diante dos líderes religiosos, foi zombado, humilhado, como nós bem sabemos. Mas foi diante de Pôncio Pilatos que Jesus fez uma revelação extremamente importante. Em João, deixa eu ler o texto que eu acho que é importante a gente ler esse texto. João capítulo 19, no versículo 1. Vou ler do 1 até o ápice desse texto que eu quero pegar, desse versículo. João capítulo 1 diz o seguinte, João 19, capítulo 19, versículo 1. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Mandou bater nele, espancá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas, tapas na cara, socos. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Apesar dele ter sido espancado, esbofeteado, humilhado, Pilatos traz ele agora diante do povo e diz: está aqui esse homem todo espancado, humilhado, machucado, e não tem crime nenhum nele. Aí você se pergunta, então, por que ele foi tão espancado, se não tinha crime nele? E diz ainda no versículo 5: Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto púrpura. Inclusive tem uma tela maravilhosa desse momento, que eu até postei já no meu Instagram. Etiome, como é que fala em latim, eu acho. Mas depois eu posso colocar a referência maravilhosa à tela da apresentação de Jesus. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucificam! Crucificam! Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Respondeu-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, chamou Jesus para mais perto ali, para uma sala reservada ali. Eles estavam tipo numa sacada, chamou ele para dentro. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? E preste atenção agora nesse texto, que é onde que gostaria de chegar. Pilatos disse para ele: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Versículo 11. Respondeu Jesus. Preste atenção no que Jesus disse a ele: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem.
Cristo se fez prisioneiro para nos salvar. Nas mãos de Pilatos, Pôncio Pilatos, ele deixou claro que isto passava não pela vontade e autoridade dele. Eu não sou prisioneiro de Pôncio Pilatos, nem mesmo prisioneiro do Império Romano, muito menos dos judeus, muito menos dos soldados. Se você mandou me esbofetear, se você mandou me espancar, e se você está prestes a me mandar crucificar, saiba que nada disso aconteceria se não fosse da vontade do Pai. Ele não estava sob a tutela do Império Romano, mas da vontade de Deus. Ele nunca foi prisioneiro do imperador. Ainda que seu corpo estivesse acorrentado, maltratado pelas mãos dos soldados romanos, era a vontade do Pai que Cristo cumpria. E assim como Paulo escreveu por meio das suas algemas, que ele gerou Onésimo. Por meio das suas algemas, ele gerou Onésimo. Cristo também nos gerou por meio do seu sofrimento. Ainda preso naquela cruz do Calvário, ele se volta para Deus e clama perdão a todos aqueles e a todos os outros, e se fosse nos dias de hoje, continuaria sendo crucificado por tudo que viveu e falou, clamando perdão àqueles que o condenam, que o condenaram. Nós éramos cativos, prisioneiros do pecado, mas por meio de Cristo, por tudo que ele passou, pela prisão que passou, pelo sofrimento que agonizou, por tudo que sofreu por meio dele, nós somos libertos. O Evangelho nos liberta e não há nada mais que possa nos prender. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, porque nada neste mundo pode me prender mais, porque eu fui liberto. Liberto daquele que nem mesmo a morte, por meio daquele que nem mesmo a morte pôde aprisionar. Nem mesmo o maior império pôde aprisioná-lo. Nem mesmo o maior exército pôde aprisioná-lo. Nem mesmo os sábios e conhecedores da lei. Nem mesmo aqueles que se diziam detentores do conhecimento da lei foram capazes de detê-lo. E nem mesmo o inferno, e nem mesmo os Satanás e os seus demônios, nem mesmo a morte, nem mesmo nada, absolutamente nada, pôde detê-lo. E é nele que eu me agora acorrento e me seguro. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, e que nós não estamos mais sós, mas que a sua vida se moveu, o seu ministério e tudo o que ele fez foi para nos libertar. Nós éramos cativos de Satanás. E se você acha que é cruel o que os soldados fizeram com Cristo, e foi cruel, espancando-os, colocando coroas, humilhando, esbofeteando a sua face, saiba que assim o pecado faz conosco. Nos esbofeteia dia após dia, nos põe de joelhos, servos e cativos de Satanás, da sua vontade, dos desejos da carne. Mas aquele que se fez prisioneiro
e se fez culpado por nós. Por meio do seu evangelho pelo qual o apóstolo Paulo foi preso. Anuncia a boa nova. Anuncia liberdade aos povos. Liberdade aos gentios. Liberdade aos judeus. Liberdade aos romanos. Liberdade a todos os povos. Paulo se dizia prisioneiro de Cristo, porque agora ele era livre. Livre de toda algema do pecado. Livre de toda algema e condenação de Satanás. Livre de toda acusação pelo que ele fez no passado. Livre de toda acusação e carta de acusação que Satanás poderia jogar contra ele pelo fato dele ter perseguido os seus irmãos em Cristo. E assim como ele, nós somos convidados a andar com Cristo em liberdade. Uma liberdade que nos coloca em todas as situações que possamos passar, das mais difíceis às mais alegres. Em uma paz que só Cristo pode nos dar. Em João 16, no versículo 32 e 33, para a gente ir encerrando, tem um texto maravilhoso. O 33 é bem conhecido, mas eu queria ler o 32 porque ele dá um contexto maravilhoso do que ele vai dizer no 33. Jesus diz o seguinte: eis que chega a hora, e já aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. Ele está falando para os seus discípulos que está chegando a hora em que ele vai ser preso e crucificado. E que cada um de vós, ele está dizendo para os seus discípulos, vós sereis dispersos. Vocês vão sair da minha presença, vão fugir. E olha o que ele diz: e me deixareis só. Ele está olhando para os discípulos dele e dizendo: eu vou ser preso. E quando eu for preso, vocês vão me abandonar. Eu não vou ter nenhum de vocês ao meu lado. Como o apóstolo Paulo escreve Epáfras, lá no versículo, a gente leu aqui, no versículo 23, ele diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, Cristo está dizendo que no momento dele ele não vai ter Epáfras. Ele diz: mas não estou só, porque o Pai está comigo. Mesmo quando todos nos abandonam nos nossos piores momentos da vida, momentos que nos sentimos como encarcerados, em que não há esperança, em que não há saída, em que não há uma ideia de fuga para onde sair. Ele diz: o Pai está comigo. É essa certeza de que nós nunca estaremos sós. E ele diz aí no 33, que é o versículo mais conhecido. É por isso que ele diz o 33. Depois do 32. Curiosamente. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que olha para os olhos daqueles que vão abandonar e diz: fiquem em paz, eu não estou só, o Pai é comigo. E se lembrem que quando vocês estiverem só e as coisas estiverem difíceis e vocês se sentirem como prisioneiros,
Eu venci o mundo e vocês nunca mais estarão sós até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra maravilhosa, pela tua escritura, por essa carta maravilhosa que o apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Espírito Santo, escreve, que exala o teu amor e exala a confiança em Cristo Jesus. Por muitas vezes nós podemos nos sentir como Paulo, aprisionados em situação difícil, de dor e sofrimento. Quem sabe às vezes abandonado, sozinho. Mas a tua palavra nos diz, Deus, que o Senhor jamais nos abandona, que aqueles que estão em ti nunca mais estarão sós, que teu Espírito é quem nos consola e quem nos garante a presença do Senhor conosco. É a presença doce, presença do teu Espírito Santo de Deus, que prova a tua promessa de que nós não estamos sós e que podemos dizer que estamos em ti. Não importa a situação que estejamos vivendo, sem situação difícil de prisão, cadeia, luta, dificuldade, batalha, ou se em momentos de alegria e paz e regozijo. A certeza que nós temos é que nós não estamos mais sós, e que nós pertencemos ao Senhor, e que tudo aquilo que acontece e que gira em torno de nós, nada disso ocorre sem que fuja do teu domínio, sem que fuja da tua vontade. Essa é a confiança que nos move. Como o apóstolo Paulo disse, prisioneiro de Cristo Jesus, porque assim era a tua vontade, porque assim era o teu desejo, porque assim o Senhor o permitiu. Pai, é nessa confiança que nós queremos andar. Como o Senhor mesmo disse, o Senhor Jesus Cristo disse para Pôncio Pilatos, que nenhuma autoridade que ele o tinha, senão porque o Senhor, nosso Deus, o havia concedido. É a certeza, Deus, de que todas as coisas ocorrem por causa da tua vontade. Nós nos abraçamos nessa confiança, nessa certeza que o Senhor é conosco, dia após dia, até a consumação dos séculos. Nós te louvamos e glorificamos, porque um dia o Senhor se fez prisioneiro e sofreu, para que nós hoje pudéssemos ser livres de todas as amarras do pecado e de toda a condenação que há àqueles que estão debaixo do jugo do pecado. Nós te louvamos por isso, pela tua graça e misericórdia que nos alcançou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Graças a Deus por essa palavra que nos conforta e nos consola, não é mesmo? Que o Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado sempre por isso. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Só começamos a epístola de Paulo a Timóteo. Fizemos um panorama geral. Entramos no primeiro versículo. Tem ainda outros, passamos aí por alguns outros versículos, né? 9, 25, enfim, falamos um pouquinho mais sobre esse tema. Mas vamos avançar ainda mais. Tem mais coisa para a gente extrair desse livro tão pequeno. E o objetivo é mostrar isso, inclusive para todos
todos nós, que tudo que está aqui nessa palavra maravilhosa, nesse livro lindo que se chama Bíblia, tem uma mensagem linda e poderosa para as nossas vidas. Tem a nos ensinar algo. Ainda que seja uma carta pequena, tem grandes coisas para nos mostrar a respeito do amor de Deus. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira, restinho de quarta-feira, né? Restinho de semana também. Deus abençoe vocês. Domingo 10 horas nós estamos de volta com o nosso estudo bíblico no nosso devocional. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Quarta-feira que vem nós estamos de volta. Amém? Abraço, tchau, tchau.